E prossegue: digo-vos, e agora ele está falando aos escribas e fariseus, ao pessoal da religião, aos santarados, puritanos e aos acadêmicos da ortodoxia, da sã doutrina inflexível, e que não tem coragem de ir longe demais, ou não tem coragem de passar a fronteira e o limite da teologia, ou da própria escritura, naquilo que entendiam, mas Jesus não estava olhando para textos, nem para doutrinas, nem para homens, nem para pensamentos. Ele só queria saber em que buraco a ovelha havia caído. Essa era a referência. A referência dele não era o que Isaías diz, qual a base bíblica, o que me dizem os ortodoxos, o que me dizem os conservadores, o que me diz a sã doutrina, não. Ele é movido por uma relação pessoal e vai atrás até achar. E volta com carinho e não quer saber o que vão pensar, as murmurações que vai ouvir. E reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E acrescenta, olhando nos olhos, tudo isso é olhando nos olhos dos fariseus e dos escribas. Ele diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos numa congregação e que não estão nem aí para arrependimento. Só estão aí para julgar o pastor por ter ido atrás de uma ovelha que se perdeu. E quando ele volta, ele não volta para as ovelhas, as 99. Ele as conduz. Elas não precisam de resgate, nem de redenção, nem de arrependimento, até nem entendem a lógica não aritmética de deixar 99 por uma. Porque essa uma estava absolutamente perdida, a menos que ele fosse buscá-la no tártaro da angústia, do abismo, da solidão, no inferno da agonia, em meio ao desprezo, ao julgamento, ao ostracismo familiar, religioso, social, de qualquer natureza. O que nós precisamos entender é que a maioria das coisas que Jesus disse nesse nível que eu estou dizendo aqui. E disse com essas escolhas, com essas opções, com essas prioridades que aqui estão determinadas. Isso aqui é um horror, isso aqui é chocante. Tem muita gente que não consegue, de fato, entender essas lógicas da redenção, essa lógica do amor de Deus. Mas Jesus conta essa história dos líderes da religião. E diz: em verdade eu vos digo, que toda vez que isso acontece, há maior alegria, júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, que vem. O que ele está dizendo: olha, esses publicanos, meretrizes, pecadores que vêm atrás de mim, eles vêm porque a mente deles está em processo de transformação. E eu os acolho. E eu dou mais prioridade a eles do que ao que vocês pensam, do que a milhares de vocês com essa atitude hostil, murmurante, maligna, demoníaca mesmo. Eu fui atrás da minha ovelha.
que estava perdida. E os anjos aplaudem. Aplausos, os anjos aplaudem, Braulio. Os anjos aplaudem, porque eu vos digo que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, corações ao alto. Unam-se aos anjos por um pecador que se arrepende, corações ao alto, aplausos dos céus e na terra, do que por 99 justos. Crentes justos, eu sou, que não precisam de arrependimento. Quem não precisa de arrependimento não enxerga nada na vida. Quem não precisa de arrependimento não aprende nada na vida. Quem não precisa de arrependimento não se converte jamais na existência. Uma pessoa que acha que sabe tudo não tem mais condição de saber nada. São aqueles justos, que acham que alcançaram justiça por meios próprios, por teologia, pelo cumprimento da sã doutrina, pela ortodoxia, pelo conservadorismo, por tudo isso. Nesses não entra mais nada. Essa atitude impermeabiliza a mente e o coração para a graça de Deus. E aí Jesus vai num pragmatismo absurdo, incompreensível, deixa quantidades pela busca qualitativa de um ser que se perdeu. Mas ele diz, todavia, é meu e gosta de mim. E quando me encontra, se alegra ao invés de murmurar. Se alegra. Essa é a minha alegria. Eu me alegro com os que se alegram e eu choro com os que choram. Essa é a lógica do Evangelho. Eu me alegro por um que geme, buscando graça, perdão, arrependimento, do que por 99 que dizem, a gente não precisa de mais nada. Nós somos os escolhidos, nós somos os eleitos. Para esses não há mais nada a dizer, eles estão bloqueados, eles estão obturados, eles estão fechados. Eles são os senhores do saber, eles são como esses fariseus que sofrem de supremacismo moral, espiritual e de comportamento santo, que é tão santo que é tarado, portanto são os santarados da sua santarice, e os outros são os escribas, que têm a Bíblia de cor, que sistematizam os pensamentos sãos, as sãs doutrinas, as ortodoxias, as sistematizações a serem decoradas. Eles são os guardiões da verdade, do passado, no presente. Esses não têm porquê seguirem a Jesus, eles já fecharam o pacotão deles. Eles são donos de um combo, eles são vendedores de um pacote. E o Evangelho não é um pacote, o Evangelho abre todos os pacotes, o Evangelho penetra em todas as impossibilidades, o Evangelho busca em todos os abismos, o Evangelho alcança a todos aqueles que a maioria não quer alcançar. É por isso que não combina gente assim como os escribas e fariseus querendo ser discípulos de Jesus, não combina. Cara, pega o beco, segue outro rumo, vai para o islamismo radical, é melhor para você, mais coerente. Lê o Alcorão, é melhor para você, porque lá você tem a vigência hoje de
coisas que você advoga no dia a dia, do que você gostaria de fazer com o seu próximo diferente de você, que perdeu o rumo. Vá, entre para algum estado islâmico de convicção. Seu puritanismo, seu ortodoxismo não combina com o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Você não tem coragem de dar a vida por nenhuma dessas ovelhas que Jesus busca até encontrar. Não tem coragem de celebrar com ele, de se alegrar, de dar a cara à exposição da alegria. Para celebrar com ele, você deixou de ser um amigo de Jesus, deixou de ser um vizinho dessa alegria, deixou de compreender a paixão do bom pastor. Não entra, não participa da festa. Odeia a quem faz isso, chama de herege. Você só não chama Jesus de herege porque não tem coragem. Mas no coração você acha que essas ações de Jesus atrapalham o rigor do seu conservadorismo, do seu ortodoxismo, das suas sãs doutrinas. Quando Jesus não menciona nenhuma dessas palavras, Jesus não louva os ortodoxos, nem os conservadores, nem os liberais, nem nenhuma sã doutrina. Ele só ama e vai, e só volta depois que encontrou. E a lógica dele não celebra quantidades, celebra a qualidade redentiva de alguém que de outra feita teria se perdido, a menos que ele tivesse essa lógica contraintuitiva de ir atrás até achar o que se havia perdido. Que coisa maravilhosa! Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Jesus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aquele que da parte do Pai, preparado pelo Pai, porque o que Jesus está dizendo é: o Pai prepara, e as pessoas preparadas pelo Pai, sem saberem que estão sendo preparadas, sem saberem que estão sendo ensinadas, estão no mundo, estão na vida, pecadores de todos os tipos, gente marginalizada, gente desprezada, gente leprosa, impura, gente abominada, gente abandonada, gente de quem se foge, gente distante, gente objeto de preconceitos diversos, da religião especialmente, é disso que ele está primordialmente falando. Esses que a religião não conhece, vêm sendo preparados pelo Pai, nas suas dores, nas suas tragédias, nas suas perdas, nos seus pecados. São os pecados felizes, como ensinou Santo Agostinho, que conduzem o pecador na sua dor até a graça que os acolhe. Eles vêm sendo preparados sem saber, não sabem de Jesus, nem do nome de Jesus, nem de nada, nem da história de Jesus, mas vêm sendo preparados pelo Pai. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Ouvido não é a pregação, é um ouvir mais profundo, a palavra de Deus no seu coração, se deixou sensibilizar, se deixou ensinar. Jesus disse: esses que o Pai está preparando e ninguém sabe como, esses são os que vêm a mim. Esses são os que vêm a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Ou seja, Jesus diz:
Quando eu estou dizendo que meu pai está falando, ensinando, não tem nada a ver com algo objetivo, constatável, visibilizável, não. É a liberdade absoluta de Deus falando com os seres humanos, onde ninguém imagina que a voz de Deus está ecoando no recôndito mais íntimo dos corações das pessoas, que a maioria julga que não sabem nada de Deus, estão sendo justamente elas preparadas por Deus para vir a mim, para virem a mim, diz Jesus.